Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Com a Palavra Candidato, um podcast da Genial Investimentos que tem como objetivo entrevistar os candidatos ao governo dos principais estados e também à República do Brasil para discutir temas como economia, responsabilidade fiscal, investimentos e os grandes desafios de cada respectivo mandato, estado e também da República Geral da União. Bom, hoje nós temos a honra de receber Gabriel Azevedo, candidato ao governo de Minas Gerais pelo MDB. Olá, Gabriel, um prazer tê-lo conosco nessa mesa. Obrigado, Tainá. É bom estar contigo aqui, com o Zé, também mineiro. É bom dividir esse espaço com vocês. Obrigado. E para dividir a bancada comigo, nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Olá, Zé. Tudo bem, Tainá? Bom, quero antes de mais nada agradecer o Gabriel ter aceito o nosso convite para conversar um pouco sobre o que fazer com Minas Gerais, tá certo? Acho que esse é um ponto importante. Então, quer dizer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês. Gabriel, se me permite, eu tenho uma pequena bio aqui, eu vou passar para quem nos assiste, me complemente se faltou alguma informação, tá bom? Gabriel Azevedo é jornalista, advogado e cientista político. Iniciou a sua trajetória pública como subsecretário estadual da Juventude durante o governo Antônio Anastásia. Foi vereador de BH por 2 mandatos e presidiu a Câmara Municipal da capital mineira, onde ganhou projeção por defender pautas ligadas à modernização da gestão pública, transparência, revitalização urbana, mobilidade e desenvolvimento econômico. Segundo a pesquisa Genial Quest, realizada na última semana de julho, no cenário considerado mais atual após a saída do candidato Cleitinho, pré-candidato Cleitinho da disputa, o senhor aparece com 6% das intenções de voto no levantamento. Seja muito bem-vindo à Genial Investimentos, é um prazer recebê-lo aqui para a gente discutir, Gabriel, um estado que tem cerca de 21 milhões de habitantes, mais de 800 municípios, um PIB próximo a 1 trilhão, e é um dos players, é um dos estados que é considerado decisivos também para as eleições presidenciais. Uhum. E eu já gostaria de começar puxando esse papo para a gente falar de economia. Tá. Minas, ela possui um PIB, como eu disse, de 1 trilhão. Uma economia extremamente diversificada, mas que ainda convive com diversas limitações físicas e de baixa capacidade de investimento em diversas áreas. Uhum. Na sua avaliação, quais são hoje os principais desafios econômicos do estado? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu não gosto de ter... não gosto de falarem sobre mim algo que eu não sou, porque eu não gosto de ter méritos alheios. Eu não sou cientista político, eu sou professor. Até leciono Teoria Geral do Estado e Ciência Política, mas não é uma das minhas graduações. Sou até pós-graduado em Competitividade Global pela Georgetown, mestre em Cidades pela London School of Economics, mas cientista político ainda não. Respondendo a sua pergunta. Gente, nós precisamos honrar a nossa dívida com o Brasil. Zé, nós devemos para a Tainá. O povo mineiro, de maneira reconhecida, deve 179,1 bilhões de reais. Isso foi reconhecido no ano passado, em 2025. E nós aderimos ao PROPAG, o Plano de Pleno Pagamento com o governo federal. Como é que ele funciona? A gente tem 8 modalidades, Minas escolheu aquela modalidade em que você vai parcelar essa dívida por 30 anos, vai ser muito tempo, mas em compensação você não tem mais o pagamento dos juros, é só inflação. Para manter esse pagamento, você precisa de pronto amortizar 20%, dá 35 bilhões mais ou menos de reais. A gente deu uma lista de ativos para o governo federal de 88 bi, que ainda vai ser avaliada. E além disso, a gente se compromete a pagar 1% para um fundo nacional e investir 1% em educação técnica profissionalizante. Isso é importante para aliviar o caixa com parcelas menores e controlar o endividamento mineiro. Mas não basta. A gente também tem que fazer o controle das nossas contas. Nos últimos 8 anos, Minas Gerais passou por um momento de ilusão. Qual que é a ilusão? De que o trem estava nos trilhos, que as coisas lá prosperavam e que tudo foi organizado em relação ao governo anterior, que foi um desastre. No último ano do governo Pimentel, a gente teve a suspensão da dívida. Isso aliviou. A suspensão do pagamento da dívida aliviou um pouco o caixa. E, além disso, a pandemia gerou uma inserção de recursos do governo federal
E nós também contamos com um boom de commodity, de ICMS, né? E isso deu a entender que as contas estavam melhores que no governo anterior. Mas, na verdade, nós continuávamos gastando mais do que a gente arrecadava. Então, nós temos um problema de déficit, que está previsto, já teve esse ano, está previsto para o ano que vem de quase 7 bilhões de reais. Tem que gastar o que arrecada, Zé. Isso é dever de casa básico. Então, cuidar das contas é cuidar das pessoas. Segundo ponto, nossa economia é muito baseada em mineração, em agropecuária. Isso, claro, é sempre muito bem-vindo, são setores que têm importância em Minas Gerais, mas nós precisamos agregar valor nos nossos produtos. E para isso, o caminho é conhecimento, pesquisa, extensão, utilizar Unimontes, o ENG e todo o setor universitário que agrega não só valor, mas agrega conhecimento. Investir muito em educação, garantir a aprendizagem, valorizar as potencialidades das nossas regiões e ter uma agência independente que verifique para onde está indo cada centavo. Não dá para a gente ter um déficit de quase 7 bilhões e ter evoluído de 2019 para até agora. A gente tinha, naquele momento, 6 bilhões, mais ou menos, de incentivos e subsídios. Para o ano que vem estão previstos 26 bilhões de subsídios e incentivos. Tem que saber se cada centavo desse está valendo a pena. Então, eu diria para você que nós temos que consertar as nossas contas públicas, que não estão boas, equalizar essa dívida gigantesca, abrir espaço para investimento, cuidar da educação e agregar universidade e setor produtivo para termos produtos mais valorosos, gerarmos empregos de mais qualidade e presentear o Brasil com uma boa condição com Minas Gerais, porque se Minas vai bem, a gente tem uma chance do Brasil ir melhor. Candidato, em suma, então, na sua visão, o principal desafio de Minas é aumentar a arrecadação, melhorar a eficiência do gasto público ou revisar a estrutura das despesas? A revisão da estrutura das despesas é muito importante, no sentido em que essa questão de subsídio tem que ser vista. Até pouco tempo era secreto. Fomos conseguir a lista por causa de uma decisão judicial das quase 4 mil empresas que recebem os subsídios e incentivos. Quando eu já fui no governo de 2011 a 2014, como você citou, do governador Antônio Anastasia. E quando eu cheguei subsecretário de Juventude, eu encontrei 87 programas para a juventude, Zé. 87 programas? Então você tinha 5 programas com o mesmo objetivo em 5 secretarias diferentes. E não tinha medição de qualidade do programa, se ele estava tornando o jovem mais seguro, se estava evadindo menos da escola. Então eu criei uma central com todos os programas num comitê intersetorial. 2, um índice de vulnerabilidade juvenil, para você ver se o impacto da política estava funcionando. E 3, um observatório para tornar tudo transparente. Por que eu acredito muito nisso? Porque aí você começa a economizar dinheiro. Você tem mais resultado, com menos gasto e com mais qualidade. Não é aquele corte seco no que é bom para as pessoas, no que desenvolve socialmente. É, de fato, verificar se cada centavo está gerando resultado. Então vem o segundo ponto que você colocou. E o terceiro ponto é entender que o Estado tem que ter um papel indutor de desenvolvimento, não necessariamente metendo a mão no bolso do cidadão. Não é simplesmente ficar arrecadando mais e mais e mais, taxando, criando impostos, se esse dinheiro não é bem usado. Agora, Gabriel, realmente, pelo que você está falando, Minas Gerais tem 26 bilhões de reais de subsídio do governo, né? E ao mesmo tempo tem um déficit de 6 bilhões de reais, tá certo? Você já tem uma ideia de onde você vai concentrar para fazer com que na verdade, não deveria ser tão difícil, né? Se você tem 6 bilhões de déficit e 26 bilhões de subsídios, você já tem ideia de onde é que você vai cortar os subsídios? Tem mais uma coisa que eu não coloquei nessa equação, tem evasão. Em Belo Horizonte, há alguns dias, você tinha caminhões removendo minério na Serra do Curral de maneira ilegal, na capital. Estima-se o Sinfisco que são mais de 10 bilhões de reais de sonegação só no setor minerário. Então, tá aí uma outra coisa que a gente tem que ficar muito atento. A riqueza de Minas não pode sair, tal como na época, né, do século XVIII, no Santo do Pauco. Não dá. Né? Aliás, esse é um dado interessante, né, Zé? Naquela época, Ouro Preto exportava 60% do ouro do mundo. Ouro Preto era uma das maiores cidades do planeta, maior do que Nova York. Tinha dezenas de igrejas e construções barrocas, e nenhuma escola. Então, veja, quando a gente fala de aumentar essa qualidade, de onde cortar e onde fazer, nós temos uma ideia que eu acho que é muito inovadora, que eu importei da Austrália.
é a criação de uma agência independente que vai gerar relatórios públicos a partir de pessoas que têm mandatos e não são indicadas sobre a avaliação de cada centavo que é gasto pelo governo. 26 bilhões de subsídios. Agência, economistas, doutores, especialistas em microdados, com liberdade para imprimir os relatórios que vão ficar à disposição do Zé, da Tainá, dos jornais de Minas, dos jornais do Brasil, para verificar, ó, o gasto que está vindo para cá está gerando nada. Só com uma agência independente você faz isso. Os governos geralmente são bons para elogiar-se, para se criticar não são. Então eu quero criar essa agência dos 100 primeiros dias, para a gente ter uma análise ponto a ponto do que não está gerando resultado. É ruim? Acabou. Reformula. Outra coisa. Tem um ponto também que é muito importante, Zé, e que é difícil para um candidato falar. Vamos à educação. Nós estamos aí com os mínimos constitucionais há tempo. O gasto é enorme, que eu prefiro chamar, no caso da educação, de investimento. Mas eu tenho realidades em Minas de escolas superlotadas e de outras escolas que acontece o contrário. Tinham 100 alunos, passaram a ter 80, 70, hoje tem 30. Só que ela mantém a mesma estrutura. Mesmo número de professor, cantineiro, tal. A outra superlotada. E Minas tem uma questão muito específica que é ser distribuída no território de maneira muito pouco densa. São 853 municípios, E você não pode tratar eles como ilhas. Então você precisa pegar uma região, escolher qual é a escola que vai concentrar, criar um bom sistema de transporte escolar e usar aquela escola para reunir todos os alunos. Por quê? Porque senão eu vou ter 5 escolas com 20 alunos, sendo que uma que poderia atender 100 resolvia a questão. Isso é desperdiçar dinheiro. Claro, todo município quer ter sua escola, mas é melhor uma escola muito boa próxima ou 5 escolas ruins em 5 municípios diferentes. Isso, por exemplo, é cuidar do dinheiro. É difícil de falar, porque é sensível. Porque você vai ter que fazer política. Você vai ter que reunir os 5 prefeitos da região e falar, olha, nós estudamos aqui, não é fácil. Mas você se explicar para as pessoas, as convence. O mesmo serve para o sistema hospitalar. Não dá para ter um em cada. Esse é que é o ponto. Por exemplo, tem 322 lixões em Minas Gerais hoje, sabia? 322. Por que ainda tem? Porque o prefeito fazer um bom trato do resíduo custa. Sozinho geralmente não consegue. Mas se você cria um consórcio, eu estou atualmente doutorando em direito ambiental. Nós temos um exercício de quais são os consórcios que lidam com resíduos que melhor funcionam. Se você replica esse modelo em outras regiões, você acaba com o lixão em Minas Gerais. Agora, exige o quê? Política. Nem sempre cuidar das contas é fazer planilha, mas é conversar. Na hora que você mostra que você pode gastar melhor, cuidar melhor com menos, funciona. Às vezes a tabela fria e a gestão desconectada emperra porque as pessoas não entendem. E o político tem que ter a paciência para explicar. Você veja que eu expliquei aqui a questão do Propag. Te garanto que é difícil, hoje, até um pré-candidato saber. Por quê? Porque os dados eram um pouco sigilosos. As pessoas, talvez em Minas, não tenham a exata dimensão da gravidade das nossas finanças. Por quê? Porque o governo atual ficou culpando muito o anterior. Olha, o anterior... Isso não resolve, já são 8 anos desse governo. E aí que a gente chegou pior do que estava. A dívida com a União é maior, o déficit está praticamente igual, o estrangulamento da folha é maior, a infraestrutura está pior, porque com o tempo, se você não tem dinheiro para investir em estrada, loucura. Não, claro, mas tem umas coisas que são importantes. Essa questão da escola e do... Qual que você falou do exemplo? Lixão. Do lixão, né? No lixão eu acho mais fácil, né? Quer dizer, porque o lixão, ninguém quer ter o lixão perto de você, então você vai... Pelo contrário. Desculpa, você se equivoca. Porque a pessoa quer arrecadar com o imposto do serviço. Ah, bom, pode ser. O cara não quer abrir mão porque você representa dinheiro para a prefeitura. É porque a escola faz todo sentido do mundo. Né? Você quer que a escola esteja perto de você. Entendeu? Isso eu acho que não tem problema. Essa coisa do lixão me impressiona um pouco. Conheço várias histórias de prefeitos que ficam assim, será que faz no seu ou faz no meu? Por quê? Porque tem arrecadação envolvida. E outra, você já viu a quantidade de escândalos relacionados. Claro. Então... Candidato, quais são os primeiros marcos que o senhor gostaria de alcançar e entregar nos primeiros 100 dias de governo? Eu vou inverter essa pergunta, porque ela geralmente é publicitária. Tem alguns marcos que eu não vou entregar em 4 anos, mas eu vou abraçar.
É mais importante do que os 100 primeiros dias. Qualquer governador, 100 dias, é coisa que marqueteiro inventa e que as pessoas abraçam, e nós temos que inverter isso. O que eu quero é coisa duradoura e que eu não vou conseguir fazer em 4 anos. E eu vou começar por ferrovias, tá? A questão das ferrovias, elas são fundamentais para Minas Gerais, porque é um absurdo um estado desse tamanho ter tudo transportado por caminhão. Só para fazer ferrovia, você precisa de recurso, um bom plano e um bom financiamento. Eu tive esses dias, peguei um avião, fui a Londres para ter uma reunião na Crossrail International. Recomendo que todo mundo conheça. É a responsável pela construção da Elizabeth Line. Eu gosto muito disso, de quem já fez, como é que fez. E não dá para basear em China, porque a China tem um jeitinho muito próprio de fazer as coisas, né? Nós somos uma democracia. Aqui tem escuta, tem Ministério Público, tem município, tem autonomia. Bem, o Reino Unido é uma democracia. E eles construíram a Elizabeth Line, que é, para mim, a obra de infraestrutura, uma das mais importantes do mundo ocidental. Eu quero conhecer quem fez isso. Cheguei lá, achei que ia ver só britânicos. Tá uma moça muito simpática de Cataguases, Minas Gerais. Filha de ferroviário, apaixonada pelo tema, ela estudou engenharia na UFJF, começou a estagiar na Webmac, que faz locomotiva. Com uma bolsa foi para o Reino Unido, passou a estudar o tema numa universidade inglesa e hoje ela é doutoranda em sistemas ferroviários por Birmingham. O mais difícil para fazer ferrovia a gente exportou. Fora o ferro, né? O minério a gente exporta o mundo inteiro e não faz uma linha, um trilho em Minas Gerais. E ela falou, Gabriel, nós já oferecemos para o governo de Minas os nossos serviços. A gente é uma agência ligada ao governo. O que a gente faz? A gente pega o território mineiro, estuda completamente, entrega um mapa. Eis aqui as ferrovias que vocês podem fazer. Eu sei algumas, ou seja, Pirapora, cidade do meu pai, até o noroeste, eu crio um novo ambiente de fronteira agrícola. Chaveslândia, Uberlândia, eu estou conectando, facilito muito a vida do Triângulo. Guaxupé ao Porto, quem faz café, está com a vida feita, porque não tem que botar em caminhão. E Bahia, tem os desenhos. Não só lá, Fundação do Cabral. E você precisa contar isso para o povo. Você pegar um mapa de Minas e desenhar para as pessoas, olha aqui as ferrovias que podem ser feitas. Mas não fica pronto em 4 anos. Por quê? Porque existe um processo do planejamento, do licenciamento, do custeio, e ferrovia, ao contrário de estrada, você não vai usando enquanto está fazendo. Tem que ficar pronta. Isso é uma bandeira minha. Geralmente não é de político, porque como não entrega em 4 anos, não vou poder usar na eleição. Mas alguém precisa cuidar do povo mineiro que está morrendo nas estradas. Por quê? Passa caminhão de minério o tempo inteiro. Caminhão o tempo inteiro. Não dá. Então, essa é uma coisa. Mas nos 100 primeiros dias, eu consigo apresentar o plano. O plano ferroviário para Minas Gerais. E dou início a ele nos 100 primeiros dias. Contando, vai demorar. Outra coisa, a criação da agência, eu consigo fazer em 100 dias. A transparência total de tudo. E a promessa de que eu não vou falar mal do governo anterior. Isso é importante. Eu assumi o governo. Eu digo qual é o estado e falo, agora o problema é meu. Porque se depois de 8 anos você ainda culpa o anterior, era melhor não ter ganho. E tem mais uma coisa que eu considero muito importante dos 100 primeiros dias. Enviar para a Assembleia a criação dos governos regionais. Nada de cabide de emprego. Até porque tem carro. Esses dias o secretário de governo brigou com o governador, a lista de 500 que foram embora. Foi assim, rapt. Então, assim, não é falta de cargo. Eu preciso de 40. Então, nem 10% desses que foram numa canetada. Porque Minas Gerais é muito grande, Tainá. E o Triângulo é uma questão à parte, de onde vem o Zé, Araguari. O Norte, o Noroeste, Zona da Mata. E são 853 prefeitos. Eu quero encontrar prefeitos o tempo inteiro. Eu tenho alma de vereador, de municipalista. Eu adoro conversar. Mas o cara que está com problema no sul de Minas, ele pode ir até o governador quando ele quiser. Mas ele não precisa ir. Ele vai ter uma pessoa regional para organizar as demandas, acompanhar as questões. Isso está nos 100 primeiros dias, eu quero implementar. É isso. Eu quero puxar um gancho, Zé, se você quiser falar alguma Não, coisa. pode tocar. Eu quero puxar um gancho que nós falamos da mineração, falamos do café. Minas é um estado conhecido pela exportação de commodities, né? Vamos generalizar nessa cesta. Mas o estado e o Brasil como um todo, ele exporta o bruto e compra depois o produto refinado. O que na sua perspectiva falta para que nós tenhamos essa inteligência industrial para fazer aqui e exportar talvez o produto final? Olha, simplesmente querer agregar isso na marra é ignorar que temos uma competição global com produtos
com preços mais em conta. E só fazendo isso ia dar errado. Ao mesmo tempo, imaginar que a gente vai muito longe, né, mandando embora o lítio e comprando bateria, também é um pouco complexo. Eu acredito em processos gradativos. O café tem sofrido em Minas por uma série de questões e fatores, né, de tempo, de estrada ruim e tal. O café, por exemplo, vou pegar essa questão, ir no grão e voltar na cápsula, me parece que a gente pode corrigir isso. Eu tenho hoje já em Minas, não vou fazer aqui o merchan, adoro o café mineiro, mas vários exemplos de gente que agregou valor no café. Muita gente, muita gente. E isso vai para o mundo, não só como grão. E nós temos em Minas, por exemplo, Viçosa e o Tecnoparque de Viçosa, e aquela universidade fabulosa que nós temos lá, que agrega muito conhecimento no setor agropecuário. Paulinelli e tantos outros que eu posso citar, transformaram a questão. Quando eu digo, por exemplo, Noroeste, eu falei da ferrovia de Pirapora ali na direção de Brasília. Aquele território é um território meio ruim para plantar. Mas com os fertilizantes que eu tiro dos nutrientes ali do triângulo e coloco lá, ele fica bom. E aí eu planto, já é um primeiro passo. E depois o que eu faço com esse produto, eu vejo muita gente explicando isso, o frango é uma coisa, o frango empanado é outra. Então o que eu faço? Com o ambiente universitário, o ENG, o Unimontes, eu vejo até onde eu chego para ter o mínimo de valor agregado que eu consigo, num primeiro momento, para a competição global. Meu sonho, o lítio de Salinas, precisa virar bateria num país que hoje, quando dá meio-dia, desliga a termoelétrica. Por quê? Porque a nossa produção fotovoltaica não tem capacidade de armazenamento. Eu preciso de bateria aqui. Então, assim, se eu chegar no modelo, o que eu faço? Cara, as universidades brasileiras têm que atuar nisso. Esse é um problema. Assim, eu quero muito o Unimontes e o ENG, não custa sonhar, como Stanford. O que Stanford fez para a região? O que Stanford fez para o mundo? E eu não sou só um professor universitário, eu sou um amante do ambiente universitário. Que não é para o aluno entrar em sala de aula e sair sem nunca ter passado pela biblioteca. É para ele, de fato, entender o que é ensino, pesquisa e extensão. A iniciativa privada tem que estar ali. Esses desafios que você está citando tem que virar o tema da sala de aula. E não o aluno tem que ficar fazendo TCC para protocolar e receber um diploma. Eu sou professor de Direito. Teoria geral, quando os alunos chegam no primeiro período, falam, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Não precisa mais de advogado? Nós precisamos de advogado? Eu sou advogado, hein? Tô da OAB, mas assim, presidente, desculpa, mas nós não precisamos de advogado. Agora, se vocês estão aqui para entender como é que o Estado funciona e refletir sobre como ele pode funcionar melhor, compreenderem como é que a justiça brasileira se dá e como é que ela pode ficar mais célere e atender mais gente, bem-vindos. Por quê? Nós não estamos aqui para repetir conteúdo e passar de ano. A universidade não é a escola. A universidade é um ambiente em que a gente recebe o problema, debruça-se sobre ele e entrega para a sociedade uma solução. E a universidade brasileira precisa ir nessa direção. E a mineira precisa ir nessa direção. Porque a partir do momento que você tem um território incrível como Minas Gerais, ou território abençoado, olha os ciclos econômicos de Minas. A gente existe porque no século XVII a turma subiu e encontrou ouro. E dá-lhe ouro, dá-lhe ouro. Trouxe riqueza, mas trouxe desenvolvimento. Eu brinco, né? No século XIX a gente teve ali, no século XVIII a gente teve ali a Revolução Americana, incrível para o planeta, Revolução Francesa, né? No final deu Napoleão, mas teve uma terceira, a Revolução Mineira. Né? É gente que tinha tanto dinheiro que mandou os filhos estudar na Europa, voltaram cheio de Montesquieu na cabeça, falaram, vamos fazer isso daqui uma república. Não deu certo, não foi por causa de um dedo duro. É porque em Ouro Preto havia pouquíssima gente que sabia ler. Ideias para florescer precisam de gente alfabetizada. Então, essa foi uma coisa que a gente perdeu. Diamante do Tejuco, outra, escorria pela Estrada Real e nada. Depois o café, blinda as fazendas coloniais, o minério. E agora nós temos minerais críticos, terras raras. Na hora que você olha o território mineiro, abundância de água, abundância de incidência solar, uma capacidade incrível. Isso precisa virar oportunidade. Isso só vira com conhecimento. Então aqui está um governador professor.
Isso eu levo muito a sério. Não, mas, Gabriel, você acha que o Estado vai ter capacidade de fazer esse investimento todo? Não, E não, como é que você vai fazer? não. Você precisa encontrar parcerias com a iniciativa privada. E aqui está alguém que gosta da iniciativa privada. Muito. Sempre lembrando a importância do Estado, das agências reguladoras, do fim final, do fim próprio, que é o atendimento ao cidadão. E você precisa usar um recurso que o JK falava, né? Vem daqui. Vem daqui. O JK presidente, Zé, não é exatamente o melhor exemplo fiscal que o Brasil tem. Mas o JK prefeito é incrível. Você já estudou um pouquinho ali do que foi o JK prefeito? Ele pegou a prefeitura, assim, endividadíssima, e entregou ela no azul. E, ao mesmo tempo, teve a criatividade de gerar para a cidade um conjunto de ações que foram propiciando o que ele também fez como governador. Porque, como governador, o JK em 52 queria ser MIG. Ele olha para Minas Gerais e fala, pera lá, eu preciso industrializar esse estado. Sem energia, não tem jeito. Sem estrada, nós não vamos. Ele foi o governador do binômio, né? Ou seja, olha, governador... O pessoal conhece muito o JK presidente. E eu gosto do JK presidente por algumas razões, né? Por outras a gente deixa para lá. Mas o governador JK e o prefeito JK tiveram essa visão de qual é o problema, qual é a solução. E como governador, o JK atacou 2 pontos fundamentais. O meu estado precisa de energia e precisa de ligar as cidades umas às outras, porque senão isso daqui não vai se desenvolver. Esse boom industrial que o JK gerou, que foi na sequência continuado, mas na ditadura começou a atrapalhar, foi o que sustentou Minas praticamente até os anos 80, 90. Tanto que o problemaço de Minas começa um pouco nos anos 90 com uma desindustrialização, uma competitividade que se dá no entorno, e hoje você precisa dessa iniciativa privada para atrair, sim, investimentos de uma parceria com o governo federal, muito importante, e de uma criatividade que entende as potencialidades das regiões. Posso dar um exemplo? O que acontece com o nióbio. O que se dá em Araxá, para mim, é um belo exemplo. Todo mundo conhece o caso, ou seja, tá ali um mineral que não é raro, né? Não dá para confundir, são duas coisas, mas você tem a companhia que tem uma produção tão incrível que não tem quem compita no mundo. O problema hoje é que não tem quem compre. Não tem quem compre. Agora, o que o governo pode fazer para melhorar? Uma das coisas que o nióbio pode fazer é um componente muito bom para ônibus elétricos, ok? Para carros e tal. E eu tenho um problema em Minas Gerais. Poluição, cidades com ônibus barulhentos. Atrair a fabricação de ônibus elétricos para Minas Gerais, para substituir uma cidade que polui, que gera um conjunto de gente que vai para o hospital por conta de problemas respiratórios, é uma demanda maravilhosa. Isso é um papel do Estado. Para aí eu dou subsídio. Todo mundo quiser fazer ônibus de qualidade, limpo, não poluente, não barulhento em Minas Gerais, bem-vindo. Aí eu tenho, porque ainda boto nióbio, eu fecho uma cadeia inteligente. Veja, isso é parceria com a iniciativa privada. Isso é subsídio que funciona. Conversar com os prefeitos. Dá trabalho. Não, quer dizer, eu me preocupa um pouco a ideia de que a ideia de um projeto fora do resto. Uhum. Quer dizer, acho que esse é um ponto. Quer dizer, qual é o projeto geral que permite que você use subsídio para atender aquele projeto? Entendeu o que eu estou falando? Claro. Quer dizer, porque é uma coisa... Se você começa a pegar projetos específicos, você vai somando, sem saber Por o isso que a gente geral. tem um projeto. Acho que esse é o Por isso é que a gente tem um projeto. Tem um projeto? Tem um projeto que pega 4 pontos. Eu quero muito, Zé, que o mineiro viva melhor. O que é viver melhor hoje? Vamos pegar aqui, pensa no mineiro, né? Estamos aqui 2. Você não tem esse privilégio, mas assim, as pessoas estão ganhando menos do que elas usam para pagar as contas. Tá difícil fechar o mês. Elas têm muito medo, porque a violência está chegando com tudo em Minas Gerais. A única percepção do mineiro é que a gente não está tão ruim quanto o Rio de Janeiro. As escolas não estão fazendo tanto sentido. E o mineiro está muito bravo com as estradas que tem. Esses são problemas que eu tenho que resolver. Sobre todos os outros. Para além da dívida, que, né, é difícil explicar, mas está ali. Então eu preciso que as pessoas paguem seus boletos e sobra um pouquinho. Pelo menos, para elas serem felizes. Eu preciso de que as pessoas tenham segurança.
que elas não sofram por conta de problema de saúde e que elas sintam que as escolas estão fazendo sentido. Porque o governo, ele não é o responsável para ninar o cidadão. Eu sou um social liberal. O governo não é para ter gente como filhote. Não. Nós precisamos não atrapalhar a vida das pessoas e, se possível, induzir a uma boa meta. Por isso que essas são as 4 prioridades de um projeto. Primeiro ponto. Quando eu falo de segurança pública, a mãe não pode ter medo do celular estar roubado no ponto. O celular hoje é a vida das pessoas. Não dá. E aí eu não posso ficar brigando com o governo federal. Eu quero integrar um sistema único de segurança pública, ao contrário do governo atual. Se o crime está organizado, o Estado tem que estar também. Todas as polícias militares têm que conversar no Brasil, todas as polícias civis têm que ter uma base de dados únicos. O tráfico não conhece fronteiras. E a gente tem que brigar direito. No ambiente da saúde, tem que acabar com o preconceito de telemedicina, tem que ter uma base de dados única, e eu preciso, muito, 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 garantir que um probleminha não vira um problemão. Colesterol no sangue, baixa atividade física, tem que acontecer uma prevenção disso antes que a operação do infarto venha. E eu não quero ser o governador que usa a Secretaria de Educação como troca e moeda para um partido qualquer vir e vender livro vagabundo para um esquema de corrupção, que é o que eu já vi nesse governo, que eu já vi em vários governos. A escola tem que fazer sentido com gente aprendendo, porque gente aprendendo é gente qualificada à disposição de um mercado que possa contratar e pagar melhor. E eu fecho com: não dá para desmerecer e destruir a nossa infraestrutura. Hoje, essa lei de contratação do menor preço nos dá estradas ruins, sem um fundo de manutenção. Eu te garanto, Zé, pode parecer pouco, mas se eu fizer o dever de casa, de garantir que as estradas melhorem, que as escolas ensinem, que a saúde exista antes do problemaço acontecer e que as polícias tenham capacidade de combater um crime organizado, eu permito que os mineiros façam os seus próprios projetos. Porque gente que tem medo, gente que não tem onde se tratar e gente que não aprende num estrado que não está conectado, não vai fazer projeto nenhum. Então veja, claro que eu posso aqui ser mais JK e começar a criar os mais profundos projetos de união mineira e simbólica. O que eu preciso hoje no estado de Minas Gerais que eu vivo é de pelo menos o básico. E o básico é não ter medo, aprender, não se adoecer e ir para onde quiser sem medo de morrer. Isso é o básico. É o básico. Agora, uma coisa que é importante é essa questão da segurança, né? Quer dizer, Sim. claramente isso é um problema no Brasil inteiro, É. essa questão da segurança está fundamental, essa coisa toda. Agora, você tem algo que você... Como resolver esse problema? Isso é um problema nacional, tá certo? Você acha que vai ser possível resolvê-lo a partir do Estado? Bom, a sua cidade, Araguari, cidade da minha mãe, Maria do Carmo Souza, é hoje a cidade cuja taxa de homicídios mais assusta Minas Gerais. Você fala, pô, como? Como uma cidade que era famosa por ser um entroncamento ferroviário virou tráfico? Né? Os Comando Vermelhos, PCCs e tantos outros, diante da ausência do Estado, foram penetrando no território brasileiro sem conhecer fronteiras, municípios. Eles só vão. Encontram mão de obra barata. Tem uma pesquisa da Data Favela que tem que ser lida por todo político. Em Belo Horizonte, a favela da Serra, nossa maior lá, eu criei a tarifa zero para favelas. Eu sei que não tem almoço grátis. É um subsídio de todos que garante que nessa favela as pessoas usem o ônibus com gratuidade. E por isso eu tenho mais integração com o mercado, mais gente gastando, mais gente com acesso à cidade. Converso com as pessoas. Você acha que um rapaz de 20 e poucos anos quer mesmo estar no tráfico? Não. Mas a opção que ele tem é ficar o dia inteiro com a cabeça no sol, como transportador de um aplicativo, pagar. O tráfico ele ganha aqui. Então você tem mão de obra barata disponível no mercado. O tráfico precisa disso, senão ele não funciona. Segundo, há uma facilidade de penetrar nesses ambientes urbanos que não tem urbanização.
Zé, a regularização fundiária tem que ser total. Eu preciso pegar uma favela como essa e entregar título de propriedade para todo mundo. E a partir daí fazer uma urbanização fundamental. Porque o ambiente tem que ter rua, que o caminhão de lixo passa, que o carro de polícia passa, e que não seja fácil esconder. Porque senão é a operação policial atrás de operação policial, botando o policial em risco, para depois o mercado agir. Vem o tráfico, mataram 25, 30, 40, tem mais 40 prontos para entrar no posto que ficou vago. E o terceiro ponto, que é muito importante, é que o topo desse problema não está ali está num apartamento muito bem localizado. E aí você tem que ter inteligência das polícias com a Polícia Federal. Esses dias o superintendente da Polícia Federal em Minas me chamou lá, a gente conversou um bocado, foi até engraçado, o senhor sabe o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, bom, eu queria saber. Queremos te dar algumas dicas. Cara, a Polícia Federal tem operações de combate à criminalidade em Minas Gerais, são fascinantes, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Tem que unir as polícias. O governador, eu sou filho de policial civil, o governador tem que dar, não fantasiar de preto, subir morro em operar, isso vocês já cansaram de ver. O governador que quer se fantasiar de polícia é o que menos vai ajudar a segurança pública. Numa operação ele já ferra a vida de 20 que tem que ficar por conta dele. E da equipe de comunicação dele que tá fingindo que esse cara tá cuidando de segurança. Não. Tem que investir em inteligência, em integração, em dados abertos para todo mundo ver, em acabar com maquiagem. Um corpo encontrado ali daquele jeito não pode ser classificado como nada além de homicídio. E você tem que ter um apoio com o governo federal. Eu tenho um livro sobre federalismo. Hoje a gente tem um federalismo de dependência. Lá em Minas, polícia, combustível, quem está pagando é o prefeito. Então, essa integração da polícia com inteligências é o caminho. Sem espetáculo e somado a um mutirão de urbanização. Você tem que pegar o mapa de Minas e entender onde é que o tráfico está se colocando. São lugares muito parecidos, porque ali o Estado não está. E eu não estou falando de não ter escola, escola, hospital, está tudo lá. O que não tem é direito civil, de ir e vir. Você tem barricadas. Os serviços são tomados. Você só paga ali. Não tem denúncia de agressão à mulher na delegacia. Por isso o feminicídio também explode. Então você tem que botar o Estado de volta com regularização fundiária, inteligência, integração policial, integração com o governo federal. Candidato, o senhor tem... Vou mudar um pouquinho o tema, se me permite, Zé. Tudo bem, por favor. O senhor falou um pouquinho, bastante de segurança pública, eu queria entrar um pouco na proposta do senhor para o plano econômico. E aí eu já puxo que o senhor, posso dar esse spoiler? Que Pode. O senhor tem o Marcos Lisboa, que é um PhD, economista, muito conhecido no mercado, ajudando o senhor a estruturar isso. O senhor já tem algo desenhado? Sim. Primeiro, eu eleito, Marcos Lisboa integra o time de secretários. Deixando bem claro para todo mundo. Muita gente me pergunta quem é o meu marqueteiro. Ainda não tem, mas eu tenho um economista. Um dos melhores. Para quem não sabe, eu e o Marcos Lisboa cultivamos uma amizade e é a primeira vez na vida que ele topa integrar uma campanha política. Ele nunca fez isso em nenhum momento da vida dele. E o Marcos Lisboa é muito especial porque, além dele ter um coração absolutamente generoso, ele não tem a menor dificuldade de falar a verdade. E a verdade é o primeiro passo para um plano econômico bom. Sem maquiagem, sem enrolação e sem apostar naquilo que não deu certo em lugar nenhum. E o nosso plano econômico parte do pressuposto de que, a gente paga o que deve ao Brasil. E eu preciso falar aqui, cadê ele? Brasileiros, nós devemos vocês. A gente reconhece, isso não é bonito, devo, não nego, e estamos com vontade de pagar. E vamos pagar. Como? Com aderência ao Propag, a todas as condicionantes do juros zero, a arrumar a conta e a casa. Gasto primário com arrecadação primária, Zé. Para casa. Quer saber o que a gente vai fazer? É muito parecido com o que o Paulo Artung fez no Espírito Santo. Muito parecido. Porque quando o Paulo Artung assumiu o Espírito Santo, a situação era pior do que hoje vive em Minas Gerais. E tá lá o dever de casa. Ele começou, não foi fácil. Os outros seguiram a reforma. E olha o Espírito Santo aí. Nosso estado irmãozaço de Minas Gerais, que a gente tanto ama. Resolveu. Então a fórmula é muito parecida com aquilo. A agência a gente já citou, já citei aqui, já expliquei, com transparência total dos dados. E cuidar das contas é cuidar das pessoas. Lembrando que a gente não tem medo da iniciativa privada, pelo contrário, a gente gosta dela.
Segundo, lembrando que aqui a agência reguladora é fundamental, a ARSAI, por exemplo, para garantir as metas de saneamento até 2033, e eu tenho me reunido muito com o funcionalismo público. Isso tem que ser tratado. Nós estamos esbarrando o teto, sabe, Zé? E ao mesmo tempo todos querem. O judiciário hoje em Minas é 9% da folha, do orçamento, tá? Eu vou ter que conversar com os desembargadores. O TJ tem um fundo próprio. O MP tem um fundo próprio. E eu preciso contar pro povo que essa conta é uma só. Então, assim, eu sei hoje de uma maneira muito clara o que são os 151 bi, para onde vai. E toda vez que eu encontro com o servidor público, eles me dão uma cartinha, então me dá uma cartinha. Pontos e tal. Falei, tá faltando na cartinha aqui, o que o povo leva? O que o povo leva? Não, tá, você quer o salário, mas assim, o índice de homicídio vai cair para quanto? Tem que ter meta, Zé. Não, justo, todo mundo quer ganhar melhor, quer ganhar bem, quer ser respeitado. O que o seu patrão, o povo mineiro, ganha, meu amigo? O que o seu patrão ganha? Então é um governo de metas. O JK não é meu ídolo à toa. Plano de metas. Meta síntese. E eu não quero construir outra capital. Belo Horizonte já cumpriu esse papel em 1897. A gente precisa disso tudo que eu falei e mais uma coisa que eu acho muito importante. Entender que o secretariado não tem essa bobajada de político ou técnico. Todo mundo é político e técnico. Não adianta conhecer bem o tema. Tem que saber conversar com deputado estadual. Tem que saber conversar com o prefeito. Tem que ganhar o coração das pessoas. Política é muito importante. E um dos erros deste governo, que está terminando agora, é não gostar de política. Quer completar alguma coisa? Eu posso seguir com a próxima pergunta? Pode seguir, eu ia mudar de assunto. Pode falar, Zé. A gente tem mais 10 minutinhos, tá, candidato? Porque eu sei que o senhor precisa ser liberado. Não, Gabriel, então deixa eu fazer uma pergunta fora dessa coisa, pergunta menos de economista e mais de mineiro, observador. Certo. Como é que você está vendo a questão da eleição em Minas Gerais? Como que você acha que isso vai se desenvolver a partir a partir da campanha? Como é que você está vendo esse processo? Então, uma coisa meio confusa ainda, então... Pra mim não tá, não. O pessoal de fora de Minas, o que é isso? Não tá. Bom, eleição, quando tem um governador que busca manter-se no mandato, é sempre sobre uma pergunta. Tá bom ou tá ruim? Quem acha que tá bom, vota no atual governador. Quem acha que não tá bom, vota em outro. Aí, para votar em outro, você tem algumas perguntas. Eu voto no outro para mudar tudo ou para mudar algumas coisas? Eu voto em outro para voltar ao que foi? Então vamos estabelecer. Hoje é dia 6 de agosto, né? E como em Minas vale a máxima do ex-governador Magalhães Pinto, política é como nuvem. Você olha, tá de um jeito. Olhou, já mudou. Hoje, eu vejo um cenário em que você tem, com clareza, o governador buscando a reeleição. Ponto. Ele pretende, obviamente, defender o legado de um governo de 8 anos. É o papel dele. Se tá bom, se quer mudar, aí tem outras opções. Então, esse é o primeiro quadro. Eu sou uma das outras opções. Entre essas outras opções, há um candidato do PT. O PT governou Minas de 2015 a 2018. Perfeito? O povo mineiro não gostou desse governo. Não mesmo. Foi um governo que aumentou impostos sem equalizar contas, que deixou de pagar as obrigações em dia, que deu calote em prefeito, que parcelou o pagamento de funcionário público. Olha, foi um desastre. Voltar aos anos do PT hoje, para Minas, me parece uma opção muito equivocada. Mas esse é um dos candidatos. Há outro candidato, que foi o candidato do PT na última eleição. Não gostou da experiência e agora vende-se como um candidato que não está mais lá. Ele é um resto de opção da candidatura do PT. Embora ele vá querer se vender como alguém que não é isso. E para além dessas outras duas opções, você tem o desfalque do governador. O que eu chamo de desfalque do governador? Um empresário que sempre esteve neste governo nos últimos 8 anos,
sempre esteve ao lado de todas as decisões e que decidiu, de última hora, encampar o bolsonarismo deslocado do governo. Mas ele e o governo? A mesma coisa. E há uma possibilidade ainda não confirmada de alguém que represente o Cleitinho, que nesse exato momento não é candidato. Que já foi, não foi, não foi. Tudo que Minas Gerais não precisa é de dúvida. Com 180 bi para pagar, folha de pagamento raspando o teto, estradas despedaçadas, a gente precisa de decisão clara, transparente, segura. E tem aqui este candidato que vos fala. Eu sou do governo? Não. Eu compus o governo de Minas Gerais de 2011 a 2014. O governador era Antônio Anastasia, um dos melhores governadores que já passaram por Minas Gerais. Um homem ético, íntegro, preparado e que fez muita coisa boa. Sempre pagou o funcionário em dia, sempre pagou a dívida em dia, atuou por várias políticas sociais e não teve um governo perfeito. Encarou muitos problemas. A crise de 2013. Eu vi esse governador sentado no Palácio da Liberdade recebendo manifestantes que subiam na mesa. Uma crise que começou ali, inclusive financeira. Mas ele terminou tudo com muita dignidade. E, ao meu ver, por uma escolha muito equivocada do Aécio, que escolheu Pimenta da Veiga para ser seu sucessor, o que eu discordei fortemente, a campanha foi entregue para o Pimentel. E aí o desastre foi total. Mas eu fui desse governo. Eu não fui do governo do PT. Eu não fui do governo do Zema. E eu não faço parte do governo do Matheus. Não mesmo. Então, eu sei que eu tenho pouco tempo de televisão, mas eu tenho vantagens. Eu estou no movimento democrático brasileiro. 60 anos. É um prédio elegante no centro da cidade que precisa de um retrofit, que eu quero fazer. Eu respeito a história do MDB, mas sinto que uma legenda que tem no nome movimento sabe que não pode ficar parada. Se eu ficar falando o tempo inteiro de Ulisses e de Tancredo, que são incríveis figuras, eu não vou adiante. Eu quero ir adiante. Há uma rede de prefeitos e vereadores enorme no partido, em todas as cidades, praticamente, em todas as regiões. Há aqui alguém que tem muita clareza do que quer oferecer para o eleitor, que não está buscando nenhum lado ou outro extremo, não defende esse ou outro presidente da República, porque quer governar com qualquer um, e que quer resolver problema. Vou ser um dos 5 que vão estar no debate, tenho meus 40 anos e estou cheio de energia, ainda que tenha experiência, a despeito da minha idade comparada com outras pessoas, e sinto, Zé, que eu posso repetir o que fez o próprio Zema. Em 2018, a essa altura, o Zema não marcava 5% das intenções de voto. 3%. Não. Mas ele encarnou um sentimento. As pessoas queriam mudar. Hoje, quando você faz as pesquisas, para além da quantitativa, o número de eleitores que não sabe quem vai votar, aliás, vou citar a da Genial. São quase 9 em cada 10 mineiros que não sabem em quem votar. Quem aparecia na frente não é mais candidato, até o momento. Quando você pergunta que tipo de governador você quer, alinhado ao Lula, ao Bolsonaro, baixa porcentagem. Quer um governador independente? 50%. Porque as pessoas cansaram de ver o governador de Minas brigar com o presidente, cara. Isso não é mineiro. Se não conversa, não é mineiro. Se é mineiro, conversa. E eu acho que tem ainda, acho não, eu tenho convicção que há uma vontade enorme do povo mineiro de mostrar para o Brasil que Minas Gerais é um lugar de política grandiosa, Zé. Grandiosa. É um lugar onde eu posso te narrar tudo que aconteceu desde aquele 2 de dezembro de 1720, quando a gente virou Minas Gerais por uma carta régia, mas sobretudo a partir do final do século XIX, quando, no momento republicano, a gente toma a construção de Belo Horizonte como uma prioridade e se faz grande, com uma capital planejada, onde no governo do estado passam Afonso Pena, Augusto de Lima, Benedito Valadares, Milton Campos, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, sabe? Nós tivemos governadores que ditavam, com muita prosa, o tom da política brasileira. Essa é a Minas Gerais que eu quero. A da política grandiosa, a que deixa o mineiro orgulhoso. E olha lá, o que está acontecendo naqueles lugares? Em Minas Gerais, não. Tanto que muita gente foi, Tainá, observando isso que está acontecendo na política mineira e fazendo piada
cara é candidato, não é candidato, o outro, pô, resgatar esse cara só pra ser palanque. Não, esse daqui é doido. E esse governador, pô, tem a máquina e não vai. Não, vamos levar o debate? Vamos ter postura? O que eu tô oferecendo aqui é postura. Eu sei que eu não sou o mais incrível, longe de querer ser. Não sei tudo, tenho 40 anos, fui vereador 2 vezes, subsecretário por 4 anos, presidente de uma Câmara Municipal, mas eu ofereço postura. É isso que eu quero. Candidato, tem 2 perguntas aqui que são uma tradução de quem senta na cadeira que o senhor está sentada hoje. A primeira é: Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país e, sendo assim, o senhor, como candidato, pretende sair em apoio ou enfim, tender a sua campanha para ao lado de algum candidato à presidência da República, ou o senhor pretende não se Não, alinhar, não se atrelar a nenhum candidato? eu tenho um recado muito importante para o povo de Minas Gerais. Nós somos mais do que um palanque. Nós somos mais do que um chaveirinho da disputa presidencial. Nós somos Minas Gerais, sabe? E Minas Gerais precisa de um governador que não perca tempo entrando numa briga que não é nossa. Não é. Porque qual é o compromisso dos candidatos com Minas Gerais? Não ouvi ainda. Qual vai ser o presidente que vai me ajudar a fazer ferrovia? Qual vai aquele que me ajudar a combater o tráfico? Qual vai aquele que vai despejar recurso nas nossas estradas? Porque haja BR esperando duplicação. Qual vai aquele que vai me dar Porto Seco, recurso para conceder aeroportos, garantir uma rede de internet, porque não dá para ficar andando na estrada sem conexão? Cara, eu não quero puxar saco, não. Eu quero ser um governador altivo que conversa com qualquer um. E se você está preocupado simplesmente em fazer campanha para um presidente, eu quero governar Minas Gerais. E para governar Minas Gerais, eu preciso do governo federal com qualquer um que estiver lá. Ponto. E a segunda tradição que nós criamos aqui é: ao final de cada entrevista, a gente pede para o entrevistado deixar uma pergunta para o próximo candidato que vai sentar nessa cadeira. Então, eu tenho a pergunta deixada Que legal. pelo candidato passado. Foi quem? Foi o Matheus, que é atual governador do estado de Minas, e ele deixou a seguinte pergunta, e depois eu vou Um momentinho. E ele não sabia que E seria. ele não sabia que era o senhor, tá? Foi uma mera coincidência, bem pontuado, Zé. Então eu vou repassar a pergunta e depois eu vou pedir para você fazer a pergunta pro próximo candidato que também não vai saber quem deixou. A gente faz em ordem aleatória para garantir o dinamismo. Bom, vamos lá. Ao final da entrevista, a gente deixa a seguinte pergunta: como o senhor pretende mudar a vida das pessoas e gerar mais oportunidades para os mineiros e não apenas mudar a forma como o governo atual atua? O mineiro precisa de mais dinheiro no bolso. Ponto. Para isso, eu preciso garantir que cada mineiro agregue valor em si. Olha isso, Zé. Uma coisa é agregar valor nas commodities, na infraestrutura. A pergunta é: o que cada mineiro hoje pode fazer para receber mais e para gastar menos? Uma família pode gastar menos em saúde se exercitar mais. Quanto custa correr na praça no final do dia, Zé? Nada. Pelo contrário, prazer. Mas o governador, que é um líder político, não deveria perder nem um minuto da sua mídia social estimulando o ódio. Não, contrário. O governador precisa mostrar que bet é um problema, que fumar cigarro é um problema. Isso é gastar menos e ter mais saúde. No processo educacional, você precisa motivar quem não está na escola a voltar para a escola. Gente, e eu já fui em várias casas assim, que deixou o ensino médio, tem mais dificuldade de conseguir um bom salário. Quanto custa botar as pessoas de volta no ensino médio, Zé? Nada. E quanto elas ganham? Muito mais. Eu preciso criar um fundo de manutenção das estradas a partir do minério, porque aí o carro não quebra. O custo do mecânico não aparece. E sobra mais dinheiro. Quanto custa, gente, para cada família hoje, luz, água ou a infecção que a criança teve porque ela está brincando no esgoto? Quando eu falo de botar mais dinheiro no bolso do mineiro, é evitar que as famílias desperdicem dinheiro em algo que o Estado pode agir melhor.
Então, eu quero mais dinheiro no bolso dos mineiros, menos gastos desnecessários e um Estado que pense no mineiro o tempo inteiro, antes de pensar em qualquer outra coisa. E eu sintetizo, já que foi o Matheus Simões que perguntou, ele esteve comigo na semana passada. Eu sou solidário porque ele tomou uma facada nas costas do secretário de governo, que é simplesmente a maior traição da história política de Minas Gerais. Quando isso aconteceu, ele me mandou uma mensagem, perguntou se a gente podia tomar um café, e nós sentamos para tomar um café. E ele me convidou, porque tinha perdido ali um tempo de televisão, se eu não gostaria de ser o vice dele. Vem ser meu vice. Porque aí o tempo de televisão do MDB, vem para cá, e a gente já pode combinar 2028, se você quiser ser candidato a prefeito. Eu falei, meu amigo Matheus, você foi vereador comigo. Sempre tivemos duas coisas muito parecidas. Coerência. Você defende escolas cívicos militares. Eu não. Porque não adianta botar militar na escola, isso não vai melhorar a aprendizagem. E olha que eu sou do Colégio Militar de Belo Horizonte. Você topou receber uma medalha de imbrochável do Bolsonaro. Eu não. Não preciso de uma medalha. Você tem um legado de um governo para defender, do qual eu sou oposição. O eleitor não vai entender isso. Não vai gostar disso. O nome chama coerência. Então, eu respeito muito o atual governador e respeito muito o povo mineiro. É por isso que eu sou candidato. Porque o povo mineiro precisa de uma opção. E eu sou, nesse momento, uma opção. Que deixo para o meu próximo convidado aqui a seguinte pergunta. Já vou pedir para o senhor olhar para a câmera e direcionar a pergunta. O cara que vai concorrer à eleição de governador precisa se analisar. E eu faço análise toda semana. Sou um cara melhor por isso. Por quê? Porque eu já fui muito explosivo. Já fui muito brigão. Já falei desnecessariamente. Já criei atrito que eu não precisava. Juventude é uma coisa que o tempo corrige, né, Zé? Em parte. Em parte. Sou um homem vaidoso. E tenho defeitos. Todos públicos. Sou um político livre do Banco Master. Tá? Nunca conheci Daniel Vorcar. Podem me xingar de tudo, menos de corrupto. Mas tem defeitos. E eu os reconheço publicamente. Próximo candidato. Quais são os seus defeitos? Qual é o seu pior defeito? Como é que isso pode atrapalhar a sua vida no governo? E o que você faz para aprimorá-los? Somos todos humanos, sabe? A gente inventou o governo, essa estrutura, porque nós não somos anjos, nós somos imperfeitos. Por isso, a gente nunca pode apostar as fichas em pessoas. A gente tem que cuidar de instituições. Eu quero governar Minas porque eu quero cuidar dessa instituição chamada Minas Gerais. E para isso eu revelo os meus defeitos. Para que as instituições lidem com eles, porque as pessoas têm que lidar com eles e eu tenho que lidar com eles. É sobre pessoas sempre. É tudo sobre pessoas sempre. Então, candidato, quais são os seus defeitos? Como é que você está fazendo para que eles não atrapalhem a sua vida como governador? Excelente pergunta. Zé, algo para a gente finalizar? Muito obrigado. Prazer enorme ter você conosco. É Espero isso. que seja de boa sorte. Ô Zé, e você vota em Minas Gerais? Não. Você vota onde? Voto no Rio. Mas você tem família lá, né? Tem, meu irmão mora lá, meus sobrinhos todos moram lá. Se você é mineiro, se prepara, tem um adesivo para grudar em carro, tem uma plaquinha para botar na casa, tem mensagem para mandar no WhatsApp. Gostou? Me segue nas mídias sociais. Gabriel Azevedo no TikTok, no Instagram, no X, no Facebook. Não vai ter dancinha, tá? Nem vou comer uma banana com casca, deve ser saboroso no paladar de alguns, mas não vai faltar ideia, proposta e postura. Nós vamos fazer. Candidato, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Obrigado a você. Todos que nos assistem, obrigada por ficar conosco nesse podcast. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse link, é de extrema importância, né? Quem entende, vota melhor. Quem conhece, vota melhor, né, candidato? Que é uma pauta que a gente trouxe aqui. E siga a Genial Investimento nas redes sociais. Obrigada, Zé. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigada a todos e até mais, uma gente. próxima. Obrigado.